Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Miguel Ramos, hoje substituindo o desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, desembargador Oyama de Moraes. E saúdo também o doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo a todos os servidores do TRE, e uma saudação também ao doutor Darlan da Silva Conceição, que estará participando da sessão somente com interesse num julgamento que será o primeiro da pauta. E uma saudação à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é o recurso 060020433 de Cotiporã. A relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa, e é o recurso apresentado pela coligação Eleição 2020 Velton Zardo, prefeito, também o vice-prefeito, Lenita Tomasi, são recorrentes. E há interesse por parte do doutor Darlan da Silva Conceição. Não se inscreveu para sustentação oral, né, doutor Darlan? Acho que deve estar nos assistindo. E eu passo, então, a palavra, o recurso é da coligação, passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, uma saudação especial ao desembargador Miguel, que fazia tempo que não participava aqui da sessão. Saudação ao doutor Rogério Vargas, secretaria, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência e aos advogados, inclusive o advogado que pediu a preferência. Então, no presente caso, trata de recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo juiz da 88ª Zona Eleitoral, julgou improcedente representação por propaganda eleitoral irregular promovida pela coligação Cotiporã, cada vez melhor, em face da coligação Cotiporã para todos. A questão aqui é até interessante, diz respeito ao ativo digital, ao candidato utilizar dos seus seguidores, que ele já possui na sua página, para a sua página, eleitoral, né? E em relação à remoção, evidentemente que, ultrapassado o período eleitoral, há aqui a ausência permanente do interesse recursal. Eventual irregularidade que havia nesse ponto agora restou superada. Mas aqui havia também um pedido de aplicação de multa, ainda que não seja possível, mas a verdade é que é o pedido, né? Então não dá para se falar de ausência de interesse recursal, a não sei que se entenda em adequação da via eleita, alguma coisa do gênero, ausência de interesse de agir. Mas, assim, enfim, como há esse pedido de multa por abuso de poder econômico, alguma coisa assim que foi mencionado, né? Então, por isso, só dentro rapidamente no mérito, né? Então, em relação a haver ou não irregularidade, nós também entendemos que aqui não existe irregularidade, e aqui foi mencionado que o candidato transformou, segundo o representante, a sua página pessoal na página oficial da campanha, de modo que todos seus amigos e seguidores, que anteriormente se vinculavam à sua página pessoal, passaram a estar vinculados à sua página de candidato, em que pese a aparente artificialidade da conquista de apoio eleitoral, o procedimento adotado não se caracteriza como um uso vedado das redes sociais no âmbito da propaganda eleitoral, que parecia, inclusive, o Dr. Cumes. E isso porque existe um dispositivo 28, parágrafo 1º da resolução, que menciona que permite que sejam mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Então, desde que as pessoas que tenham a possibilidade de se desligar, e aqui não há nada no sentido de que as pessoas não pudessem se desligar, ou seja, no momento que a página foi transformada numa página eleitoral, nada impedia que as pessoas se desligassem, né? Inclusive que expressassem um inconformismo, que aparece até mesmo que aconteceu nesse caso, e eram algumas mensagens que discordaram disso, colocadas no próprio perfil, né? Mas não haveria aqui um ilícito eleitoral. Então, com essas considerações, estamos opinando pelo não conhecimento, por ausência de interesse recursal em relação ao pedido de remoção, e quanto à questão do pedido relacionado a abuso de poder, algum ilícito outro que não fosse relacionado de aplicação de multa,
não as trentes, no caso aqui houve pedido de aplicação de multa que não as trentes, né? Não há o ilícito, e se fosse abuso de poder, não haveria essa previsão também de multa, e nem teria, não haveria essa previsão de multa no caso de abuso de poder. Esse é o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, eu vou me permitir primeiro um registro, muito rapidamente, até em face do compromisso que alguns colegas têm. Esse tribunal irá ter, a partir de 28 de maio, uma mulher como diretora-geral. Será a doutora Gabriela. Não pelo gênero, mas pela sua competência. Aí serve para mostrar que esse tribunal não tem preconceitos, não é? E estava na hora de termos já uma mulher como diretora-geral. Já tivemos 3 presidentes do sexo feminino, mas, pelo que me consta, nunca uma mulher ocupou a direção-geral. E a doutora Gabriela chega no momento certo, por isso há tudo o seu momento na vida, não é? Então, administrações anteriores a que vou exercer, se não fizeram, porque não havia essas circunstâncias. A doutora Gabriela já tem 20 anos de casa, e antes que algum colega comece a fazer as contas sobre a idade da doutora Gabriela, ela entrou muito cedo nesse tribunal, parece que com 14 anos de idade, né? E com isso, então, pena que o desembargador Silvio, grande defensor do gênero, né, feminino, não esteja aqui, mas deve estar ouvindo e saberá, né? Teremos uma diretora-geral a partir de 28 de maio. E também quero deixar aqui, como fiz pessoalmente, deixar aqui registrados os meus agradecimentos ao doutor Josimar, que tão bem exerceu a direção-geral e irá exercer até 28 de maio desse Tribunal de Justiça. Conheço o doutor Josimar de Santa Maria, depois conheço o doutor Josimar quando fui juiz aqui do TRE, por 1993, não sei se o desembargador Amadeu já era nascido, né? Mas eu acho que não, né? E sempre tive uma relação extremamente afetiva com o doutor Josimar. Mas tudo tem na vida o seu momento, tem hora de chegar, tem hora de partir, não é? Então, meus agradecimentos aqui de público ao doutor Josimar. E passando ao voto logo, presidente, o caso é interessante, né? É a migração, né, de uma página pessoal para a página oficial do candidato, né? Mal comparando com o direito penal, nós podíamos assim imaginar uma espécie de descaminho, não de contrabando, né? Comparação horrorosa, mas está. E, na verdade, como se possibilitou? Eu estou, então, presidente, desprovendo o apelo. Perfeitamente. Antes de colher os demais votos, eu gostaria de pedir vênia ao eminente desembargador Abreu Lima para subscrever todas as referências que fez à doutora Gabriela e ao doutor Josemar. Trabalhei com a doutora Gabriela durante um ano na Corregedoria Regional Eleitoral, ela comandando a Corregedoria na condição de secretária, e efetivamente se trata de uma servidora da mais alta competência, qualificação e dedicação. E tenho certeza que haverá de se desincumbir perfeitamente nessas novas atribuições. Em relação ao doutor Josemar, e da mesma forma, o doutor Josemar teve mais de 30 anos como secretário da Corregedoria Eleitoral e exerce a direção-geral desde que a desembargadora Marilene Bonzanini assumiu na gestão passada, continuando na minha gestão. E também, embora eu oportunamente vá apresentar ao doutor Josemar os agradecimentos e o reconhecimento da Corte e dessa presidência, também se trata de um servidor da mais alta competência, dedicação e lealdade. Então, meus parabéns aos dois. A doutora Gabriela por estar chegando e o doutor Josemar por todo o trabalho que desenvolveu no TRE e, em especial, na direção-geral. Presidente, se eu puder completar, então, eu gostaria agora de completar o voto,
então, eu dei uma atropelada. Então, na verdade, essa migração, na medida em que se possibilitou quem não desejasse sair, e houve casos, né, não corresponde a nenhuma imposição cogente. Quem estava na página pessoal tivesse que necessariamente passar para a página oficial de propaganda, e também a verdade é que não há nenhuma vedação legal quanto a isso, né? Com o que, presidente, completando, eu estou desprovendo. Perfeitamente. Até me desculpo com o desembargador Armínio por ter feito a manifestação e que por esse problema de internet houve um corte, eu achei que ele tivesse concluído. Não, presidente, é que eu já tinha encerrado, eu não sabia bem o tempo que disporia, tá. Não é? Pensei que tinha um pouquinho mais de tempo em função dos compromissos do desembargador Thompson, né? Mas só por isso, então. Não, Vossa Excelência foi perfeito. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto sobre esse recurso de Cotiporã. E não havendo, então, recurso 060-02-04-33 de Cotiporã, a unanimidade negaram provimento. Antes de passar ao próximo julgamento, colegas, eu quero justificar, perante nossa assistência, os colegas já estão sabendo, o motivo pelo qual o desembargador Thompson Flores teve que se ausentar agora, porque, havendo coincidência de horários, neste momento, o plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o desembargador Thompson Flores integra, está, entre a matéria que está decidindo do dia, está elegendo, irá eleger o substituto, o desembargador federal, que irá substituí-lo agora a partir de junho. Se não me falha a memória, o mandato do desembargador Thompson vai até 30 de junho. Então, o plenário irá decidir o titular e o suplente agora. E por isso que o desembargador Thompson Flores teve que se afastar da sessão e, se caso haja tempo, ele retornará, caso ainda haja tempo. O próximo julgamento é a prestação de contas 060-0260/10 de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, recurso apresentado pelo Progressistas. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Benzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Progressistas, exercício 2017. A unidade técnica, ela emitiu... Existe inicialmente uma preliminar aqui, que foi arguída, no sentido de que a manifestação desta procuradoria teria havido preclusão em relação à possibilidade da manifestação desta procuradoria. Ocorre o seguinte: atualmente nós temos na resolução TSE 23.609/2019 um dispositivo, artigo 36, parágrafo 6º, que menciona que o Ministério Público, que antes do parecer conclusivo, vem o exame das contas, exame preliminar das contas pela unidade técnica, aí abre-se vista ao Ministério Público para, num prazo de 30 dias, manifestar se entende que existe alguma outra irregularidade, sob pena de preclusão. Acontece que essa resolução ela é de dezembro de 2019, e depois do exame da unidade técnica, já na vigência da resolução 23.609, não foi aberta a vista para o Ministério Público para o 36, parágrafo 6º, sendo norma processual, se aplicaria de imediato. Então, em virtude disso, acabou havendo parecer conclusivo, alegações finais, enfim, e retornou para o Ministério Público. Então, quando retornou, foi a oportunidade que nós tínhamos de nos manifestar a respeito, como fizemos em vários processos, né, da necessidade de ser verificado em relação às fontes vedadas, em relação ao período posterior a outubro, porque aqui é 2017, a legislação foi alterada a partir de outubro de 2017, a Corte passou a aplicar, realmente ela, a partir de outubro de 2017, passou a fazer incidir a mudança da legislação, que fala que os cargos em comissão que são filiados podem doar ao partido, antigamente, e trouxe uma mudança, né, tirou a autoridade, passou a colocar cargos
de comissão e tal, empregos temporários. E essa mudança incidiu a partir de outubro de 2017. E a Corte passou a entender, diversos processos, que a partir de outubro de 2017 tinha esse regulamento. E a unidade técnica, quando fez a sua análise, fez a análise para o ano inteiro de 2017 de acordo com o regulamento anterior. E aí, em vários processos, nós manifestamos que havia necessidade, em relação a esses 2 meses, de fazer ofício para os órgãos, como é sempre feito, para se verificar em relação a cargos em comissão, né, mesmo que de assessoramento, a lei trouxe essa mudança também, passou a entender como vedado, se havia doação, e se as pessoas eram filiadas. E aí isso foi feito. E aí, nesse caso, quando a unidade técnica fez essa diligência, ela constatou mais R$19 mil de fonte vedada. Né? E agora está sendo alegado que o Ministério Público não poderia ter feito essa alegação de irregularidade. Mas a verdade é que nós não tivemos a oportunidade, foi a primeira oportunidade que nós tivemos de nos manifestar, né? E já na vigência da nova resolução. Então, por essas razões, entendemos que aqui não pode ser acolhida essa preliminar. E tem que ser considerado que a unidade técnica verificou a respeito da existência de fontes vedadas. Então, superada essa questão da preliminar, no mérito, nós temos irregularidades envolvendo doações por fontes vedadas, e nós temos irregularidades envolvendo também questão do fundo partidário. Em relação a fontes vedadas, o montante total é de R$19.515, dos quais R$3.526 provenientes de filiados a partidos diversos do PP e 15.989 de pessoas não filiadas a partidos políticos. Né? Isso no período de 6 de outubro a 31 de dezembro. Né? Além disso, tem o período anterior. Em relação a esse período de 2 meses, né, então nós temos o regramento que diz que permite apenas se a pessoa for filiada. E a Corte já decidiu em consulta que esse filiado é filiado ao partido que está recebendo a doação. Não pode ser filiado a qualquer partido. Né? Então, a pessoa exerce um cargo em comissão. Se ela está doando para um partido que não é nem o partido dela, isso indicaria que realmente ela está doando em virtude do cargo de comissão que ela exerce. Provavelmente, o partido que está ali na situação é o partido para o qual ela está doando, que nem é o partido dela. E é isso que não se quer na administração pública, né? A partidarização da administração pública, ou essa troca entre dar um cargo de comissão e receber em troca disso uma doação para o partido. É isso que não se quer. Né? Muitas vezes a pessoa é colocada lá porque vai fazer a doação, e não porque é uma pessoa competente. Isso dá em prejuízo à eficiência do serviço público. Então, a Corte já respondeu em consulta que a doação tem que ser para o próprio partido. Então, essa alegação de que tinham algumas pessoas, 3 mil e poucos reais ali, eram de pessoas que eram filiadas ao MDB, ao PTB, ao PSDB, isso aí não pode ser aceito. E a consulta é a 06.076 de 83, que respondeu dessa maneira, tem que ser filiado ao partido que recebeu a doação. Além disso, eles alegam uma vacatio legis, porque tem um dispositivo que diz que os partidos deveriam adequar seus estatutos aos termos dessa lei até o final do exercício de 2017. Você alega que a Corte, em diversos processos, e aqui tem o princípio da isonomia, diversos processos já entendeu que essa mudança legislativa passou a incidir desde outubro, até porque o artigo, ao final da lei, ela menciona que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Não tem vacatio legis, né? E dentro da jurisprudência da Corte, realmente ela se aplica a partir de outubro. Bom, aí nós temos, em relação a essa regularidade desse período, né, deve ser somada aquela elencada no item 5 do parecer conclusivo, o qual se reportaram o item 3 dos anos das contas, referente ao recebimento do partido total de R$1.010 de recursos provenientes de autoridades públicas, porque esse é o período anterior. Então, no período anterior, nós temos mais esses R$1.010, porque aí, na época, vigorava aquela redação de autoridade pública. Quanto à questão da anistia, nós estamos reiterando aqui que a Corte já entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 55b da Lei dos Partidos Políticos, né? Então, em relação à fonte vedada, é isso. Estamos entendendo que, efetivamente, ficou comprovado o recebimento de R$20.525 de fontes vedadas. Quanto a recursos recebidos do fundo partidário, tem uma quantia em que não teria sido devidamente comprovado, porque as pessoas que receberam o recurso não são as mesmas que constam como sendo os fornecedores dos fornecedores para o partido, né? Isso é no valor de R$2.020. E existe um valor de R$64.866,59 que a unidade técnica entendeu indevido,
porque se trataria de ressarcimento, ou seja, não algo que foi pago para um fornecedor, é algo que foi pago para uma pessoa do partido pelos gastos que ele teria feito, os gastos que essa pessoa teria feito. Existe na resolução atual uma possibilidade para isso, mas isso é norma de direito material, não é a norma processual. Então, se aplica daí para frente. Tá? E nesse caso, o partido alegou também que esses recursos, que são 64 mil reais, diziam com despesas de pequeno valor, né? Então poderia se enquadrar como fundo de caixa, mas não se enquadra. Primeiro, essa alegação veio somente depois que a unidade técnica trouxe levantou essa irregularidade, quer dizer, não foi afirmado anteriormente que tratava-se de fundo de caixa, né? E segundo, ela não fica adequada ao regulamento do fundo de caixa. O fundo de caixa, os pagamentos não podem ultrapassar 2% do faturamento bruto, mas, principalmente, eles não podem superar 5 mil reais por mês, porque, terminado a recomposição mensal, se dá até o limite de 5 mil reais. Né? Então, terminou um mês, se ficou 2 mil reais, no mês seguinte você pode recompor uma vez 3 mil reais, até o limite de 5 mil. E assim uma recomposição mensal até o limite de 5 mil, com base no que faltou, no que sobrou do mês anterior. Sobrou 2 mil, você pode botar mais 3 mil ali no fundo de caixa. E aqui os gastos mensais superavam 5 mil reais. Né? Então, entendemos que o saldo máximo mensal não foi cumprido. Então, se fosse para entender que se trata de fundo de caixa. Então, a gente mencionou todos os meses aqui os valores que foram pagos. Praticamente todos os meses os valores são superiores a 5 mil reais, tendo meses que o valor chegou a 9 mil reais de recomposição. E essa recomposição, nada impedir de ter sido feito pagamento, envolvia o presidente do partido. A maior parte dos gastos envolvia as viagens do presidente do partido. Então, ressarcimentos para ele e para o motorista. Né? Nada impedir que o presidente do partido tivesse pago com cheques do partido, porque esse seria o pagamento correto com dinheiro público, que é o dinheiro do fundo partidário. Você vai num hotel, ou vai num posto de combustível, você emite um cheque e você paga. Aí estaria tudo correto, como determina a norma. Nada impedia, o que eu quero dizer é que nada impedia o cumprimento da resolução. Nós estamos tratando de recursos públicos, do fundo partidário. Né? Então, como eu referi, a maior parte das despesas, a grande parte das despesas era isso, era viagens que eram realizadas pelo presidente estadual do partido e cujos gastos eram ressarcidos ao motorista do partido. Né? Bom, então, entendemos que existe tanto a regularidade de fonte vedada, quanto essa regularidade envolvendo o fundo partidário, que essa, então, envolve R$ 66.886,75, no total daquelas duas regularidades que eu mencionei. Com isso, as regularidades totais importam em mais de 86 mil reais, né? Mas o percentual fica em 5,50%, porque o partido recebeu 1.588.000 e lá vai. Então, fica em 5,50%. Mas nós, de qualquer maneira, apesar do percentual estar inferior a 10%, nós entendemos que o valor nominal é significativo, 80 e poucos mil reais, e envolve recursos públicos. Então, por esses dois motivos, nós estamos entendendo que seria o caso de desaprovação, até porque sem desaprovação não se aplica a multa. Então, é o caso de desaprovação, de aplicação da multa, claro, proporcional. E isso se dá, inclusive, com base na jurisprudência do TSE, né? Porque o TSE ele tem jurisprudência. Eu cito aqui, inclusive, 2 acordos, né, no sentido de que a questão do percentual ela não é algo absoluto, assim, depende da irregularidade, né, e depende também do valor nominal da irregularidade. E eu cito aqui 2 julgados do TSE nesse sentido. Então, estamos opinando aqui pela devolução de R$ 87.441,76 ao Tesouro Nacional, pela aplicação da multa proporcional, ao percentual, realmente o percentual é pequeno, a multa vai ser pequena, mas a aplicação da multa. E em relação à suspensão de verbas do fundo partidário, também proporcional, e como o percentual é pequeno, pelo mínimo, que seria 1 mês. Né? Pelo fato de haver recebimento de recursos de fonte vedada, né? Nós temos ali disposição expressa, artigo 36, inciso 2 da Lei dos Partidos Políticos, né? Que determina, só que tem que ser proporcional, então seria 1 mês. Então, o parecer é nesse sentido, recolhimento da quantia, aplicação da multa e suspensão de cotas de fundo partidário pelo período de 1 mês. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, eminentes colegas,
doutor Venzon, doutor Rogério Vaz. Agora eu vou fazer a saudação mais extensa um pouco, né? Uma saudação especial ao doutor Miguel, que hoje retorna a essa casa, e uma saudação muito especial àqueles que nos ouvem, né? Como sempre, o parecer do doutor Venzon esmiuça todas as circunstâncias fáticas de direito. Portanto, eu estou acompanhando o parecer do doutor Venzon praticamente em tudo, apenas divergindo daquilo que é uma divergência já existente entre o entendimento da Corte e o da Procuradoria Eleitoral, a questão envolvendo a proporção das irregularidades e a suspensão de recursos e multa. É uma divergência conhecida que o doutor Venzon sabe bem. Mas, no mais, o parecer do doutor Venzon é modelar, e eu poderia simplesmente me reportar a ele. Mas, como temos algum tempo, em face até da retirada de alguns recursos, eu vou me permitir uma extensão um pouco maior no voto, né? Essa preliminar. Houve uma extensão objetiva, quantitativa, né, dos valores impugnados por uma manifestação da Procuradoria Eleitoral depois de ter corrido o prazo que a ela se poderia oferecer quanto a isso. Isso é uma preclusão. Não é essa preclusão. Até porque antes a Procuradoria Eleitoral não pudera se manifestar sobre isso, né? E temos aqui a incidência, lei processual de incidência imediata, se aplica aos processos em curso, da Resolução 23.604, assegurando essa manifestação da Procuradoria Eleitoral, com o que não havia preclusão nenhuma, de nenhuma ordem que se queira ver, temporal, consumativa, etc. Rejeito, pois, a preliminar. E passando ao voto, ao mérito, são duas insurgências quanto à prestação de contas de dois temas. O primeiro diz com fundo partidário, o de maior valor, R$ 64.866,59. A questão é a ausência de comprovação dos gastos, e houve o pagamento com intermediação, ou seja, né, os seus colaboradores contraíam a despesa e depois pagavam com recursos próprios, e depois isso era repassado ao partido, né, eles apresentando o documento fiscal, e eram ressarcidos pelo partido. Então, os colaboradores pagavam com os seus recursos e depois, apresentando a documentação, eram ressarcidos pelo partido. Só que essa não é? E se compreende perfeitamente por quê. Não é a forma regular de proceder a esses gastos e, notadamente, documentá-los, né? Digo eu aqui, nos termos do artigo 18 caput, combinado com o parágrafo 4º da resolução do TSE 23.464, cada despesa da agremiação quitada com recurso de fundo partidário deve ser comprovada como, primeiro, apresentação de documento fiscal, segundo, comprovação de pagamentos aos fornecedores com emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário. E aqui não se pode aplicar aquela exceção dos gastos de pequeno vulto de R$ 5.000, que foi ultrapassado na hipótese, né? E mesmo esses gastos devem transitar por conta bancária específica do partido e não podem, no ano, ultrapassar 2% dos gastos lançados no exercício anterior. Mas a realização dessa forma de gastos deve observar a constituição de fundo de caixa, procedimento que a própria agremiação declara não ter realizado. É o artigo 18, o parágrafo 4º, o artigo 19
da referida Resolução 23464. Então, como destacou o órgão técnico, embora o artigo 21, parágrafo 5º da Resolução 23604, de 2019, traga a possibilidade de ressarcimento que o partido fez aos seus colaboradores, no exercício de 2017 não havia previsão legal para essa forma de comprovação de gastos. O que, desatendido o artigo 18, caput, combinado com o seu parágrafo 4º, Resolução TSE 23464, quanto ao valor de R$ 64.866,59, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional por constituir aplicação irregular do fundo partidário. O segundo tema, dentro ainda do fundo partidário, a ausência de comprovação do pagamento de fornecedores no total de 2020 e 16 centavos, R$ 2020,16. Constatou-se o pagamento por meio de cheque nominal a pessoas diversas dos fornecedores, quanto a esses R$ 2020, constantes nas notas fiscais. Se pagou a uns, mas o que consta como pago nas notas fiscais é outra pessoa. E aqui identifico os cheques, um a um, os 3 cheques. E ainda o pagamento de despesas lançadas em vários comprovantes fiscais a um único beneficiário, cheque número tal. De fato, como apontado pelo órgão técnico, não há previsão legal para que os gastos sejam efetuados e quitados na forma ocorrida, situação que viola novamente o parágrafo 4º do artigo 18 da Resolução TSE 23464 de 2015. Novamente, aqui a agremiação sustenta a desnecessidade de pagamento individualizado de cada uma das despesas com cheque nominal próprio, por se tratar de quitação de gastos de pequeno valor, de pequeno vulto, conforme o artigo 19 da sempre referida resolução. Contudo, como já disse, a hipótese dos autos não se amolda à previsão do referido dispositivo. Assim, o valor de R$ 20,16 também configura a ação irregular do Fundo do Tesouro Nacional. Recebimento da quantia de R$ 20.525, oriunda de fonte vedada. Inicialmente, aqui, como referiu a polícia preliminar, o órgão técnico apontou o recebimento de R$ 1.010 por meio de doações provenientes de contribuintes intitulados de autoridades antes da vigência da Lei 13.488 de 2017. Após as realizações das diligências requeridas pela Procuradoria Eleitoral, a fim de verificar a existência de doadores de pessoas físicas que exerceram função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo em emprego público temporário, entre 6 de outubro de 2017, quando entrou em vigor a Lei 13.488, e 31 de dezembro de 2017, que fossem filiados a partidos diversos da agremiação, foram encontradas novas irregularidades relativas a recursos recebidos de fonte vedada, no montante de R$ 19.515, sendo R$ 3.526 referentes a doações de filiados a partidos diversos do PP, mais R$ 15.989 referentes a doações de não filiados a partidos políticos, totalizando o valor de R$ 20.525. Aqui o partido invocou a anistia, o artigo 55D da Lei 9.069, mas no ponto aqui, esse tribunal firmou orientação com base no conhecido precedente da relatoria do desembargador Gerson Fischmann, que transcrevo a emenda. O desembargador Gerson, me perdoe, não lê a emenda, o voto já vai longe. Portanto, é de se afastar a incidência do artigo 55D da aludida lei. Excluída a possibilidade de anistia das doações realizadas, tendo a agremiação recebido doações de pessoas que se enquadravam como autoridades antes de 6 de outubro de 2017 e de pessoas que exerceram função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo em emprego temporário, não eram filiados à agremiação prestadora das contas, entre 6 de outubro
e 30 de dezembro de 2017, tem se configurado o recebimento de valores de fontes vedadas nos termos, especialmente do artigo 31 da Lei 9.096 de 95. Refiro ainda, como bem pontuado pelo Dr. Venzon, a exceção contida no final do inciso 5º do artigo 31, refere-se apenas a casos em que o doador seja pessoa filiada ao próprio partido político beneficiário da doação, o que não é o caso. E refiro aqui precedentes da relatoria do desembargador Roberto Carvalho Fraga, hoje duplamente desembargador, né? Tendo ascendido a condição de desembargador no TJ, Tribunal de Justiça. O percentual das irregularidades, como já referiu o Dr. Venzon, é de 5,50%. Então, nesses termos, eu reitero a jurisprudência aqui da Casa, que leva à aprovação com ressalvas ante o diminuto percentual de irregularidades, sem aplicação de multa e suspensão de recursos. Aliás, quanto a recursos oriundos de fundo partidário, discutiu-se longamente aqui. Eu recordo o caso da relatoria do desembargador Silvio, né? Ou que o desembargador Silvio lançou uma divergência, porque seria o recurso do fundo partidário, e acho que naquela ocasião, se não me engano, era um valor em torno de R$100 mil por aí. Não é? Mas, mais uma vez, reitero a minha submissão aos precedentes, inclusive quanto a esse tema. Só acho que estou votando por afastar a alegação de nulidade, rejeitar a preliminar, aprovação com ressalva de contas do Diretório Estadual do Partido Progressistas relativo ao exercício de 2017 e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 87.411,75. É como voto, presidente, pedindo escusas, né? Mas temos tempo, né? Tínhamos tempo, né? Face até da retirada dos recursos, né? O que justifica até que se possa, ao meu sentir, né, adotar um voto mais extensivo. É como presidente. Com certeza. Está perfeitamente de acordo, doutor. Consulto os colegas se desejam fazer manifestação de voto. Desembargador Gerson Fischmann. É apenas uma referência ao voto, e já adianto que estou acompanhando integralmente e cumprimentando, como sempre, né? Se o doutor Fábio Venzon nos brinda com pareceres assim que também o desembargador Arminio e todos da Corte trazem votos dessa estatura e dessa grandeza. Eu apenas faço referência que eu também me mantenho fiel aos precedentes, essa questão específica, e acho, desembargador Arminio, que aquele assunto do desembargador Silvio também lidava com cotas de gênero. Eu não tenho bem lembrança, né? Eu acho que era por aí. Mas, efetivamente, eu compreendo que a postura do Ministério Público, quanto ao valor, fica mais expressivo, mas nós estamos, na verdade, tratando de percentual. Então, sempre vai ser um valor relativo ao total da campanha. E, dessa forma, a gente tem fixado essa posição e, claro, que a gente sempre vai estar aberto a repensar. E eu queria, então, apenas agregar essa pequena contribuição e trazer uma informação, e fui autorizado agora, que encerrou-se a sessão de escolha do sucessor do nosso estimado desembargador Thompson, e quem comporá a corte em seu lugar é o desembargador Luiz Alberto Azevedo Orvalho. E eu fico muito alegre pela coincidência, porque foi meu colega de aula na faculdade, dileto amigo, uma pessoa que também, aliás, como qualquer um que integra esta corte, com alto preparo e alta qualificação, virá contribuir. Então, trago esse conhecimento, eu pedi licença a ele, disse que não haveria problema, e está muito agradecido também ao TRF4 pela escolha. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Parabéns, então, ao desembargador Orvalho. Presidente, é um belíssimo nome, né? Ele é da turma do desembargador, mas se convivi com o certeza no TJ e conheci muito o pai dele, que era um grande advogado. Sim. Muito bem. Grande comercialista, professor de direito comercial. Mário Orvalho. O desembargador Gerson, o desembargador Orvalho não informou sobre a eleição do substituto, que eu sei que também havia disputa. Substituto é o desembargador Rogério Favreto. Muito bem. Bem,
com os demais o doutor colegas. Rogério Favreto fez concurso para presidente. O doutor Rogério Favreto fez concurso para a Procuradoria Municipal de Porto Alegre e eu fiz nesse concurso a prova de Direito Civil. E conheço bem o doutor Favreto, o desembargador Favreto. É uma pessoa, eu também conheço bem. Ele foi procurador-geral do município. Sim, sim. Pois é, e é um grande colega advogado, uma pessoa ótima. E quando o procurador-geral do município, já que estamos falando isso, e temos um tempo, ele defendeu o município de Porto Alegre quanto à inconstitucionalidade da lei de Porto Alegre, que foi domingos, mas atingia especialmente a lei, e fui relator, e a lei atingia especialmente os supermercados. Não é? O único dos atingidos pela lei eram os supermercados. Antes, o desembargador Favreto me antecedeu na relatoria dessa ação e concedeu a liminar. E aqui, quem conheceu o desembargador Favreto, ele, após se aposentar e passando para a minha relatoria, ele me falava com aquele jeito, aquele sotaque carregado, Armínio, cuida muito disso, do comércio e tal. E o doutor Rogério era o procurador do município de Porto Alegre. E o tribunal declarou a inconstitucionalidade da lei, a orientação do Supremo, que os municípios têm competência para dispor sobre isso, mas a questão específica era a irrazoabilidade da lei, que ela era dirigida aos supermercados, e de uma forma extremamente irracional. Praticamente proibia o churrasco do domingo, as compras do churrasco do domingo, isso não é isso. E, num domingo à tarde, quem é que eu encontro no supermercado Zafari fazendo umas comprinhas inconstitucionais? Eu encontrei ele e disse, fazendo umas comprinhas inconstitucionais. É a velha história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alguns dos colegas mais desejam se manifestar sobre o recurso. Não havendo, então, esse é o recurso 060026010 de Porto Alegre. A unanimidade, preliminarmente, afastaram a alegação de nulidade e, no mérito, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 87.411,75 ao Tesouro Nacional. Opa, trancou aqui. Agora sim. Recurso 060-01-7454, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, procedência de Rio Grande. Aí, desembargador Miguel, terra do desembargador Miguel. Recorrente Delanir Maria Freitas Esquerdo, recorrido promotor eleitoral daquela zona eleitoral. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando saudações. Nesse caso, trata-se de recurso da candidata Delanir Maria Freitas Esquerdo, contra a sentença julgou procedente representação por propaganda irregular na internet, proposta pelo Ministério Público Eleitoral. Então, aqueles casos de impulsionamento em que não foi informada a expressão propaganda eleitoral, tampouco o número da inscrição do CNPJ ou CPF. E aí, então, foi aplicada a multa de R$ 5.000. E a alegação da recorrente é de que houve problema técnico com o Facebook. Então, seria um problema técnico lá do provedor, enfim, do Facebook, da empresa, né, que disponibilizava esse serviço. E foi mencionado aqui na sentença que a candidata não se desincumbiu, e nós concordamos, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que ela teria reportado o suposto problema técnico à plataforma. Né? Então, se teve um problema, ela deveria ter feito alguma coisa, até comunicado à justiça antes, olha, estou com um problema aqui e tal, enfim, e não simplesmente depois de alegar isso, inclusive, como mencionei, sem a comprovação de que reportou esse problema à plataforma. E como já mencionamos em outros casos, porque é recorrente essa alegação de que o problema seria o Facebook, né? E a pessoa está sendo está sujeita a uma multa, pode entrar com uma ação regressiva, afinal de contas, ela tem ali um serviço, uma prestação de um serviço, e se ele foi prestado indevidamente, ou seja, não foram colocadas aquilo que a legislação eleitoral exige, o serviço é eminentemente
para uma finalidade eleitoral, então, obviamente, o Facebook tem que ter conhecimento do que tem que ser feito. Se aconteceu negligência por parte do Facebook, é que se entra com uma ação regressiva para se ressarcir dessa multa que foi aplicada. Então, com essas considerações, estamos aqui opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte. Hoje, uma especial saudação ao desembargador Miguel Ramos, tempo que não comparecia às sessões, Dr. Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, uma saudação especial ao Dr. Rogério Vargas, a pessoa de quem cumprimento todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Um breve registro, senhor presidente, direcionado ao nosso vice-presidente, desembargador Armínio, né, pela escolha da Gabriela para a assunção à direção-geral desta corte, pessoa que eu conheci no final do ano passado, durante o período eleitoral, durante a organização do plantão eleitoral para o dia da eleição, conversamos bastante, se demonstrou ser uma pessoa extremamente capaz, solícita, né, e de ótimo trato. E parabéns, então, desembargador Armínio, pela escolha, né, da doutora Gabriela para esta função. O Josemar dispensa comentários. O senhor perguntou se eu já era nascido em 93, mas em 1990, como juiz em Catuípe, juiz eleitoral, já se faziam diversos contatos com o Josemar para a solução de problemas que, naquela época, os resultados eram transmitidos para o TRE via fax. E eu tinha que ir a Ijuí, uma comarca, um polo um pouco maior, que Catuípe não tinha fax na época. Então, é para nós vermos como progrediram esses meios, né, tecnológicos. Mas, senhor presidente, voltando à pauta, a questão apresentada a julgamento é bastante simples, já julgamos dezenas de casos semelhantes. A candidata Delanir Maria Freitas Esquerdo, que concorre com o nome de Nina, efetuou uma propaganda na internet com um impulsionamento, porém, esta propaganda não contém no rótulo de apresentação informações de, primeiro, tratar-se de propaganda eleitoral, e também não consta o CNPJ ou CPF do responsável pela contratação. A dona Nina sustenta que houve um problema técnico na plataforma do Facebook. Ela apresenta uma série de documentos, inclusive as etapas de comunicação com o Facebook para a contratação e a veiculação desta propaganda impulsionada. No entanto, ela não traz nenhum elemento de prova de que houve esse debate, essa discussão sobre esta alegada falha no sistema que impossibilitou a divulgação desses dados no rótulo da sua propaganda. De modo que, se efetivamente puder comprovar isso futuramente, como bem pontuado pelo Dr. Fábio Venzon, poderá buscar, na via regressiva e indenizatória, o ressarcimento dessa multa que acabou lhe sendo aplicada. De forma que, senhor presidente, ante a infração do artigo 29, parágrafos 2º e 5º da Resolução 23.610 do TSE de 2019, resta evidenciada a irregularidade na postagem impulsionada, devendo ser a sentença mantida em sua integralidade, inclusive quanto à multa aplicada, que foi em grau mínimo. Estou voltando, então, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. Muito bem, desembargador Butelli. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Não havendo, então, recurso 060-0174-54 de Rio Grande, a unanimidade, negaram provimento ao recurso. Antes de passar para a pauta administrativa, colegas,
me ocorre aqui que, em 1993, o desembargador Butelli já havia torcido por muitas vitórias de tricolores, já era um torcedor assíduo aí do Grêmio nessa época. Presidente, o Josemar Riesgo é meu vizinho de cadeira na arena. Gremista também? Gremista? Gremista também, né? Não sabemos a doutora Gabriela, mas espero que também... Não me lembro. É colorado, é colorado. Vou ficar cercado de colorado. Vou ficar cercado de colorados. Mas eu me defendo, você me defender. Eu já ia lhe cumprimentar pela escolha da doutora Gabriela, agora com mais razão. Bem, colega, nós temos 2 processos administrativos, ambos de relatoria do desembargador Armínio. No primeiro, de número 2740320-196-18.000, de Porto Alegre, é a indicação do juiz doutor Gerson Lira para exercer a jurisdição da 28ª Zona Eleitoral do Estado, que fica em Lagoa Vermelha. O desembargador Armínio está propondo, então, o nome do doutor Gerson Lira. Consulto os colegas se estão de acordo. Então, acolheram a unanimidade o nome do doutor Gerson Lira para exercer a titularidade da jurisdição da 28ª Zona Eleitoral a partir de 30 de abril de 2021. A próxima indicação do desembargador Armínio é no processo 27.701.15.220.196.18.000, de Porto Alegre, e é indicação para a 29ª Zona Eleitoral, 29ª Zona Eleitoral, que situada em Lajeado. O desembargador Armínio está propondo o nome da doutora Carmen Luísa Rosa Constante Bargotti para exercer a titularidade da 29ª Zona Eleitoral. Consulto os colegas se estão de acordo. Então, aprovado à unanimidade o nome da doutora Carmen Luísa Rosa Constante Bargotti para a jurisdição da 20ª Zona Eleitoral a partir de 6 de maio de 2021. Bem, colega, concluídas as nossas pautas jurisdicional e administrativa, nossa próxima sessão será terça-feira, 4 de maio, às 14 horas. Presidente, desculpa, eu sei que temos o protocolo, mas eu gostaria, porque não fiz antes, nas intervenções anteriores, saudar, evidentemente, toda a Corte, saudar o Ministério Público, o doutor Rogério, especialmente um fraterno abraço ao desembargador eleitoral Miguel Ramos, que está aqui hoje compondo a Corte após uma longa ausência, esperamos revê-lo também com mais atividade. Um abraço, Miguel. Obrigado, muito obrigado pelas saudações de todos. Muito obrigado. Senhor presidente, completando, senhor presidente, quando eu falei que eu vou ficar rodeado de colorados, tem um aqui que ficou quietinho. Quem? Olha. Está sorrindo. O doutor Rogério Vargas? Sim, doutor Vargas. Doutor Rogério Vargas. Rapidamente aqui, eu estava na corregedoria e nós estávamos numa cidade do interior, não me lembro qual agora, e fazendo aquela rota da cidadania que a desembargadora Marilene havia implantado na presidência. E nós estávamos numa cidade do interior e, à noite, então, depois de encerrados os trabalhos, evidentemente, aí vamos nos reunir para jantar no hotel. Toda a delegação ali, composta ali pela administração, o diretor-geral e alguns secretários que trabalhavam nos eventos. O desembargador Miguel Ramos, sempre que trabalhava, fazia parte com a exposição sobre o acesso de informática aos advogados, no PJE, e
para nossa surpresa, a delegação então vamos nos reunir às 8 horas no hotel, todos vamos jantar aqui, sim. Então, todos desceram, aí desce o doutor Rogério Vargas, eu não vou jantar aqui. O doutor Rogério Vargas está trajando uma jaqueta do Internacional, se eu vou jantar, depois jantar longe, não ficou conosco ali. Foi assistir, porque naquela noite estava jogando o Internacional contra alguém, e o doutor Rogério, devidamente trajado para assistir o jogo, se desligou por momentos ali da delegação. Mas presidente, se ele faz isso comigo, é caso de exoneração na hora. Casos belli. Eu sou mais. Não, na época nem era presidente, desembargador democrático. Mas eu ia dizer que eu sou mais tolerante. Leva ele para Quaraí, para ver o que é bom para a tosse. Não tem um cartório eleitoral em Quaraí? São José do Ouro, para ver o que é bom para a tosse. Vai torcer lá. Mas a desembargadora Marlene também é gremista. Mas somos, para a sorte do doutor Rogério, somos mais flexíveis, né, doutor Rogério? Não, mas muito bem. Bem, colegas, então, agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom trabalho e um ótimo dia. Até dia 4 de maio. Boa tarde a todos. Até logo. Tchau.